Você sabia que o poder da criação está na sua boca? Está no que você fala e está no que você pensa? Isso mesmo. Conforme a Bíblia, lá quando a gente vai para Gênesis, o que Deus fez para que houvesse criação e haja luz? Ele falou: haja luz e a luz existiu. Ele falou: hajam animais de tal e de tal espécie, assim aconteceu. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Lá no momento da criação do homem, ele falou o seguinte: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. É como se houvesse uma reunião entre o Pai, Filho e Espírito Santo, e eles estivessem ali refletindo na beleza da criação. E naquele momento que eles refletem, eles falam: vamos fazer algo melhor? Vamos fazer alguém como a gente, alguém um pouco menor que a gente, alguém com o qual a gente consiga interagir. Vamos. Então saiu essa palavra: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E conforme a imagem e semelhança dele, ele nos criou. Então, sim, a sua palavra também tem o poder de gerar, também tem o poder de criar. Lá na frente tem uma palavra que também vai falar o seguinte, que um pouco menor do que ele, em outras versões fala um pouco menor do que os anjos, ele nos fez e nos constituiu de glória. Isso mesmo. Você não é qualquer uma pessoa, não se diminua, não se coloque em um lugar de coitado ou um lugar de alguém que não pode realizar grandes coisas, não. Você tem total capacidade criativa. O Senhor Deus, ele te deu uma capacidade plena de gerar. Sabe, quando você profere palavras repetidamente de que você vai conseguir, de que você vai chegar naquele seu objetivo, de que você vai enriquecer assim, 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 desde que você crie um plano e caminhe intencionalmente para aquele lugar, eu te garanto que pode passar um determinado tempo, mas isso vai acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que você externalizou, o que você está falando para o seu cérebro? É isso aqui. É esse o nosso caminho. E a partir daí o seu cérebro ele começa a criar sinapses, ou seja, caminhos, conexões novas que vão te levar para um novo nível. Eu vou dar um exemplo mais prático. Sabe quando você acha interessante um carro X da cor tal? Não sei se você percebeu, mas você começa a ver na pista somente aquele modelo de carro. Ou seja, você criou um caminho na sua mente para que você passe a observar, para que você passe a ter um hiperfoco para aquele carro específico. Agora imagine quando você cria na sua mente uma solução, você tem um problema, ao invés de você ficar questionando sobre o problema, ao invés de você ficar declarando palavras negativas para, sabe, ah, mas não tá bom, ah, mas eu não recebi, ah, mas o faturamento caiu, ah, mas como que eu vou quitar todas essas dívidas? Quando você sai deste papel e começa a olhar para aquilo como eu vou encontrar a solução. Começa a declarar que você vai encontrar a solução, começa a anotar em um papel quais as prováveis soluções, seja um valor X de um amigo, no exemplo nosso, né, das dívidas, seja conseguir tal situação, seja conseguir fechar um cliente. Vamos supor que você precise fechar um cliente, e existem pesquisas nesse sentido. Quando você tem uma mente positiva para isso, para aquele fechamento, é muito mais provável que você consiga aquele cliente ou até outros também. Sabe quando você coloca a sua mente direcionada para encontrar a solução, você cria um hiperfoco, um direcionamento para aquele outro lugar, para que aquilo aconteça, para que a solução venha e você começa a enxergar a solução. Ou seja, do lugar do problema, da reclamação, da lamentação, de engrandecer aquele mal, você desvia o seu olhar, olha para um outro ângulo e fala: não, eu vou encontrar a solução sim. Por isso que lá na Bíblia, Davi, no momento de crise, nos momentos de perseguição, ele gostava de fazer o seguinte, ele gostava de se concentrar, inclusive tem um versículo que fala o seguinte: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi ele estava enfrentando um momento de perseguição, um momento difícil em que os inimigos, e naquela época não era uma perseguição simples, não era uma perseguição para a morte, para eliminarem ele.
E aí qual lugar que ele escolhe recorrer? Não, quando eu olho para um lado, eu vejo inimigos tentando me perseguir. Quando eu olho para o outro, a mesma coisa. Mas não, eu não vou olhar para esses lados. Eu não vou olhar para essas circunstâncias que estão aqui no mesmo patamar que eu. Eu vou elevar o meu olhar para o alto, pois é de lá que vem o meu socorro. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: quando eu mudo o meu olhar, quando eu mudo a minha perspectiva, eu vejo um Deus tão grande que está sobre mim. Eu vejo alguém muito maior. Eu vejo alguém que é maior do que qualquer um desses inimigos. Então, sim, eu tenho a melhor parte. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Eu te desafio a analisar na sua vida, em todas as suas esferas, seja familiar, seja nos seus relacionamentos de amizades, trabalho, etc., seja nas suas finanças, seja nos seus projetos e sonhos, nos seus alvos, nos seus objetivos futuros. Para onde você está olhando? É só o problema que você tem enxergado? Quais que têm sido as suas palavras criativas? Elas têm sido palavras negativas? Você só tem criado coisas negativas ao seu redor? Ou você tem criado coisas positivas mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a circunstâncias difíceis? Preste muita atenção e eu te desafio nesses próximos dias a cuidar da sua frequência, a cuidar do seu campo, sabe? Do seu ambiente, seja no seu ambiente de trabalho ou principalmente na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, sua esposa, com a sua família. Libere palavras positivas. Isso é muito importante. Você não só está jogando palavras ao vento. Lembre-se, no mundo espiritual, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, libere palavras positivas, sabe? As palavras positivas, elas criam um futuro. Mas existe uma questão também, as palavras negativas também criam um futuro. Por quê? Porque como imagem e semelhança do Criador, você gera, você cria. Lá no Éden, Deus falou o seguinte: haja luz, e houve luz. Então declare aí hoje mesmo sobre a sua vida que haja luz nessa área, que haja prosperidade nas minhas finanças, que haja cura na minha saúde, no meu corpo. Esqueça esse negócio de minha doença, minha enfermidade. Não, não fale isso. Fale para o seu cérebro, vamos encontrar a solução para esse problema. Fale para o seu corpo físico, vamos encontrar a cura, mudando os nossos hábitos, indo, consultando o que quer que seja, a gente vai encontrar a solução. Afinal, como já dizia um sábio pensador, nós não somos um corpo com uma alma, nós somos uma alma habitando em um corpo. Então, sim, você é essa alma criativa, você é a imagem e semelhança do Senhor que está habitando neste corpo que é o templo. Então, sim, libere palavras criativas, gere o seu futuro.